Fala, semiologistas! Eu sou Pedro Eduardo e hoje eu vou falar sobre a parte 2 do exame neurológico, em que eu vou abordar coordenação, reflexo, sensibilidade e irritação meninge. Se você não assistiu a parte 1, eu recomendo fortemente que você volte para não perder a explicação sobre marcha, estática, força e tônus e também aprender o macete que eu uso para gravar todos os passos desse exame físico. Então, primeiro, vou avaliar a coordenação. A coordenação é uma função exercida principalmente pelo cerebelo. Então, se a gente identificar alterações da coordenação, que nós vamos chamar de ataxia, nós poderemos pensar que o paciente tem algum prejuízo na sua função cerebelar. Então, primeiro, eu vou avaliar a coordenação da estrutura apendicular do corpo. A primeira manobra que a gente vai fazer é a manobra dedo-nariz, em que eu vou pedir para o paciente posicionar o seu dedo na ponta do nariz, estender o braço e repetir esse movimento algumas vezes. Primeiro com os olhos abertos e depois com os olhos fechados. Como o exame é sempre simétrico, eu vou pedir agora para o paciente fazer com o outro lado. Primeiramente com os olhos abertos e depois também com os olhos fechados. Uma forma de sensibilizar essa manobra é pedir para o paciente, além de tocar a ponta do seu nariz e estender o braço, tocar também a ponta do dedo do examinador, mudando o dedo de posição. Nesse ponto, eu já posso observar algumas alterações. Se o paciente erra na precisão do movimento, eu posso dizer que ele tem uma dismetria. E ele pode também apresentar uma decomposição do movimento tamanha que ele vai apresentar um tremor de intenção, ou seja, vai tremer à medida que ele se aproxima do alvo. A segunda manobra que eu vou apresentar é a manobra do rechaço, em que você usa uma das mãos como anteparo sobre o ombro, posiciona a outra mão no punho do paciente e pede para ele fazer uma força puxando a mão do examinador em direção ao seu peito. Em determinado momento, você solta uma das mãos e o paciente deve desacelerar o movimento se a sua coordenação está preservada. Agora eu vou avaliar a diadococinesia, que é a capacidade de realizar movimentos alternados e repetitivos, de duas formas. Vou pedir para o paciente pronar e supinar as suas mãos sobre os joelhos e também vou pedir para ele fazer de um lado, tocar os dedos com o polegar e também do outro. Agora, com o paciente deitado, eu vou avaliar a coordenação dos membros inferiores, pedindo para ele fazer a seguinte manobra. Vai tocar com o seu calcanhar 3 vezes no joelho contralateral, descer pela face anterior da tíbia e tocar 3 vezes no calcanhar. E vai repetir também para o outro membro. Com essa manobra, vou poder também identificar se o paciente tem uma dismetria. Agora, avaliando a coordenação da estrutura axial do corpo, vou pedir para o paciente cruzar os seus braços sobre o tronco e realizar uma flexão dele sobre os membros inferiores. Alterações na coordenação vão compor a síndrome cerebelar, que também vai ser acompanhada de alterações da fala e da marcha. A segunda parte que eu vou abordar hoje é a avaliação dos reflexos superficiais e profundos. Dos reflexos superficiais, nós temos o reflexo cutâneo abdominal, que a gente pode avaliar de uma forma bem simples. Vamos estimular o abdômen do paciente de lateral para medial, direcionado para a linha mediana, em 3 quadrantes. Um quadrante superior, médio e inferior. E a gente espera que o paciente apresente uma contratura abdominal e que haja um leve desvio da cicatriz umbilical na direção daquele estímulo. Lembrando de fazer a avaliação sempre bilateralmente. Mas o reflexo superficial mais importante é, com certeza, o reflexo cutâneo plantar, que eu vou demonstrar agora. Para avaliar esse reflexo, eu vou usar um objeto de ponta fina e vou estimular o pé do paciente partindo do calcanhar, passando pela face lateral e seguindo, fazendo uma curva até o segundo dedo. O reflexo cutâneo plantar normal é o inflexão dos dedos. Então você vai fazer o estímulo e o paciente vai fletir os seus dedos. Uma alteração clássica é o reflexo cutâneo plantar em extensão, que eu vou simular aqui. Quando você faz o estímulo, o paciente estende os dedos.
Isso sinaliza para a gente uma lesão do trato córtico-espinal, caracterizando uma síndrome do primeiro neurônio motor. Existem sinais chamados sucedâneos de Babinski, que vão contar para a gente a mesma coisa que o sinal de Babinski conta, uma lesão no trato córtico-espinal. Vou demonstrar quais sinais são esses agora. No sinal de Shadok, eu estimulo a face lateral do pé do paciente, partindo do calcanhar, abaixo do maléolo lateral, até o quinto dedo. No sinal de Oppenheim, eu aperto a face anterior da tíbia, seguindo até o final. No sinal de Gordon, eu aperto a panturrilha. E no sinal de Chaffé, eu aperto o tendão aquileu. Em todos esses sinais, o paciente vai estender os dedos do pé, semelhante ao sinal de Babinski. Agora eu vou avaliar os reflexos profundos, e para isso eu vou usar um instrumento chamado martelo de Babinski. Nós vamos graduar o reflexo do paciente em alguns níveis: arreflexia, hiporreflexia, normoreflexia, reflexo vivo ou hiperreflexia. Vou começar avaliando o reflexo bicipital. Você vai posicionar o seu polegar sobre o tendão do músculo bíceps braquial e vai fazer uma leve percussão com o martelo de Babinski. Lembrando também de avaliar o lado contralateral sempre. Agora o reflexo tricipital, em que você vai deixar o braço do paciente pendente, apoiando a sua mão no cotovelo, e você vai percutir sobre o tendão do músculo tríceps. Por último, no membro superior, você vai posicionar o seu polegar sobre o processo estiloide do rádio e vai percutir, observando o movimento da mão. Nos membros inferiores, eu vou avaliar o reflexo patelar e o reflexo aquileu. Para avaliar o reflexo patelar, você vai localizar o ligamento patelar, logo abaixo da patela, e vai percutir com o martelo de Babinski, observando a extensão da perna. Lembrando de fazer com o outro lado também. Agora eu vou avaliar a sensibilidade do paciente, sensibilidade superficial e profunda. Na sensibilidade superficial, nós temos 3 elementos: sensibilidade tátil, térmica e dolorosa. Para avaliar a sensibilidade tátil, você vai precisar de um pedaço de algodão, vai pedir para o seu paciente fechar os olhos e vai estimular pontos do seu corpo e pedir para que ele localize onde está o estímulo. Por exemplo, onde eu toquei? No braço esquerdo. Perfeito. Para avaliação da sensibilidade térmica, você vai precisar de 2 tubos de ensaio que infelizmente eu não consegui trazer aqui. Um tubo de ensaio com água fria e outro com uma água morna. E assim também você vai estimular vários pontos do corpo do paciente e vai pedir para ele dizer se o estímulo é quente ou frio. Para avaliar a sensibilidade dolorosa, você vai usar um objeto de ponta fina, mas não pode ser perfurante nem cortante. Também você vai tocar com esse objeto em vários lugares do corpo do paciente, podendo alternar entre a ponta fina e a ponta romba e pedindo para ele dizer: está sentindo uma pontada ou um toque? Por exemplo, sentiu uma pontada ou um toque? Perfeito. Lembrando que essa avaliação de sensibilidade também é bilateral. Então, se você avalia o membro superior direito, você também vai avaliar o membro superior esquerdo e assim por diante. Uma doença que causa alteração na sensibilidade superficial é a hanseníase. E é importante que você grave qual a ordem de perda de sensibilidade que essa doença provoca. A primeira sensibilidade que o paciente perde é a térmica, a segunda a dolorosa e, por fim, a tátil. Na sensibilidade profunda, eu vou avaliar primeiro a sensibilidade vibratória, utilizando um diapasão. Vou provocar uma vibração no diapasão e posicionar a sua ponta distal sobre superfícies ósseas, por exemplo, a parte distal da una, o cotovelo, a patela. Lembrando sempre de fazer uma avaliação bilateral. Uma forma de identificar se o paciente está sentindo a vibração é alternar entre vibração e toque do diapasão. E à medida que você encosta o instrumento no paciente, você pergunta para ele: está sentindo uma vibração ou um toque? Uma vibração. Outro ponto da sensibilidade profunda é a propriocepção. Vamos avaliar ela fazendo a seguinte manobra: realizando movimentos de extensão e flexão do hálux
várias vezes e pedindo para o paciente dizer em qual posição o hálux parou. O terceiro passo da sensibilidade profunda é a barestesia, que é a capacidade de sentir pressão. Você vai posicionar as suas mãos sobre dois segmentos corporais do paciente, vai apertar os dois, porém um mais forte que o outro, e vai perguntar para o paciente qual dos lados ele está sentindo uma maior pressão. Além da sensibilidade superficial e profunda, eu posso também avaliar a sensibilidade complexa. Numa primeira etapa, vou avaliar a estereognosia, que é a capacidade de reconhecer objetos pelo tato. Vou pedir para o paciente fechar os olhos, vou colocar um objeto conhecido nas mãos dele e pedir para ele identificar que objeto é. Numa segunda etapa, vou avaliar a grafestesia, que é a capacidade de reconhecer símbolos a partir do toque. Posso desenhar, por exemplo, uma letra na pele do paciente e pedir para ele identificar que letra é essa. A avaliação da sensibilidade é essencial no exame físico direcionado para uma série de condições. Em destaque, eu vou colocar aqui a neuropatia periférica diabética, que é uma polineuropatia distal simétrica caracterizada por dor neuropática, e no exame físico você identifica uma perda de sensibilidade, de reflexos e de propriocepção, principalmente nas extremidades do corpo, mãos e pés, em um padrão que a gente chama de em bota e luva. Na última etapa desse vídeo, eu vou explicar os sinais de irritação meníngia, que deverão ser buscados principalmente numa suspeita de meningite ou hemorragia subaracnoide. São três sinais principais: rigidez de nuca, sinal de Brudzinski e sinal de Kernig. Para avaliar a rigidez de nuca, você vai posicionar a sua mão na região occipital do paciente e vai realizar esse movimento passivo, buscando tocar o queixo do paciente sobre o seu peito. Se o paciente não relata dor e nem apresenta uma resistência ao movimento, ele não tem rigidez de nuca. Ao avaliar a rigidez de nuca, você pode também deflagrar o sinal de Brudzinski, em que, durante o movimento passivo, buscando fletir o pescoço, o paciente também vai fletir os membros inferiores e vai relatar dor. Esse é o sinal de Brudzinski. E o sinal de Kernig, você vai buscar fletindo a coxa do paciente a 90 graus e vai realizar um movimento de extensão da perna devagar. E se o paciente relatar dor, o sinal de Kernig é positivo. Todos esses sinais corroboram para a suspeita de uma meningite ou uma hemorragia subaracnoide. É importante que você não confunda esses sinais de irritação meníngia com o sinal encontrado numa radiculopatia, que é o sinal de Lazeg. No sinal de Lazeg, você vai estender todo o membro inferior do paciente e próximo de 30 graus ele vai relatar uma dor que corre pelo membro inferior. Essa dor pode indicar, por exemplo, uma condição de compressão do nervo isquiático. Com isso, a gente conclui a parte 2 do exame neurológico. Na terceira parte, eu vou abordar os 12 nervos pares cranianos. Então segue para não perder o conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até a próxima.